estudantes do segundo ano. Tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados. Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E o que nós vamos precisar de materiais hoje? O caderno ou a folha para você registrar a aula, lápis, borracha e lápis de cor. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você. E a Vivi veio nos falar que nós estamos na aula 18 e que hoje nós não vamos fazer a revisão da aula passada, mas vamos fazer a revisão das aulas anteriores, que tiveram como tema aula 13 e 14, as diferentes formas de comunicação, aula 15, as diferentes formas de alimentação, aula 16 e 17, as diferentes formas de locomoção, certo? Então pegue lá o seu caderno, coloque a data que você está assistindo a aula 18, História Revisão. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
E a Vivi veio falar como vamos começar essa revisão. Vamos começar recordando sobre os diferentes modos de se comunicar. Para fazer isso, nós vamos ler um texto. A necessidade da comunicação. O ser humano, ao sentir necessidade de registrar o que queria comunicar, começou a desenhar nas paredes das cavernas. Depois, criou símbolos que foram se transformando até chegar ao alfabeto que usamos hoje em dia. Quando queremos nos comunicar com alguém que está distante, usamos meios de comunicação, como a carta, o celular, o telefone, o rádio, a televisão, o cinema, o livro, a revista, a internet, entre outros. Antigamente era difícil se comunicar com quem estava longe. Com a modernidade, os meios de comunicação evoluíram e hoje podemos saber rapidamente o que acontece no mundo. Esse texto eu escrevi pensando em tudo que nós estudamos sobre os diferentes modos de comunicação, desde os seres humanos da época das cavernas, com a escrita rupestre nas paredes das cavernas. Lembram disso? A evolução para símbolos até chegar no alfabeto para a escrita, sem contar nos meios de comunicação que utilizamos diariamente. Vimos que houve uma evolução muito grande e hoje é mais fácil ter acesso a esses meios de comunicação e cada vez eles estão mais modernos, facilitando o nosso acesso à informação. E a Vivi trouxe uma atividade para nós fazermos. Agora vamos fazer uma atividade. Relacionar um meio de comunicação com a sua função. Olhem lá na tela. Aparece então ali a imagem de um celular, do notebook, de uma televisão, um rádio, um jornal e uma carta. E do outro lado aparecem algumas frases. Então, em amarelo, utilizo para acessar a internet e conhecer o mundo. De azul, é enviada pelo correio. De laranja, para ver um noticiário, filme ou desenho. De rosa, para ler notícias e reportagens. Verde, para escutar músicas e notícias. E de roxo, para falar com uma pessoa distante. Agora eu vou relacionar, então, a imagem com a frase, certo? Primeiro, utilizo para acessar a internet e conhecer o mundo. Esse primeiro já dei uma dica ali para vocês, né? O notebook. Vamos para a próxima? Agora eu não vou dar dica não vou colocar antes. Vocês vão ter que pensar aí. É enviada pelo correio. Das imagens que não foram, qual que é enviada pelo correio? Se você falou a carta, acertou. Ali de laranja, para ver um noticiário, filme ou desenho. Olha as imagens que ainda não foram. Essa tá fácil, né? A televisão, de rosa, para ler notícias e reportagens. Qual o meio de comunicação que eu utilizo? Se você falou jornal, acertou. De verde, para escutar músicas e notícias. Opa, os dois até dá, né? Mas aqui se encaixa mais o rádio, para falar com uma pessoa distante. O celular. Conseguiu acertar? Todas relacionaram ao meio de comunicação a sua função? Vamos para o próximo? E a Vivi veio com outra tarefa. Vamos fazer uma atividade? São quadrinhas que também são adivinhas. Vamos ler e tentar descobrir qual o assunto. Vou dar uma pista. As respostas são modos de comunicação. Quadrinhas, professor, o que é isso? Quadrinhas são conhecidas como poesias populares.
são trovas simples, criadas pelo povo. Na maioria das vezes tem 4 versos, ou seja, 4 linhas. Isso, né, na maioria das vezes. Tem vezes que tem mais ou menos. Tudo bem. E tem esse nome quadrinha porque lembra? O 4 começam iguais, certo? E eles têm uma característica, possuem rimas. Você sabe o que é rimas? Lembra o que é isso? É quando termina igual. Por exemplo, bola, cola, mola, certo? Mas vamos ver as quadrinhas, lembrando que vai ser sobre meios de comunicação. Para ficar mais fácil, eu coloquei ali umas imagens. Tem a imagem, então, da televisão, do jornal, do telefone, rádio, carta e o computador. Um desses é a resposta certa. Vamos lá? Gosto muito de conversar. Tenho até um belo nome. Se longe você está, pode usar o... Se você falou telefone, acertou. Vamos fazer mais uma? A mesma dica. É sobre modos de comunicação e a resposta está ali na imagem. Mostro tudo para você. Numa caixa, sua visão. O mundo na sua casa. Eu sou a televisão. Outro. Sou falante até demais. Uma caixinha tagarela. Tenho música e notícias. Agrado toda a galera. Eu sou o rádio. Mas vocês vão perceber uma coisa, nesse daqui não teve rima. Ah, e também tem mais do que 4 linhas, mas não deixa de ser uma quadrinha. Como eu falei, 4 linhas é o normal. Pode acontecer de ter menos ou até mais. E pode acontecer de ter rima ou não, como é esse caso, certo? Agora você vai fazer uma atividade. Lá no seu caderno, desenhe os modos de comunicação que você mais utiliza. Eu vou dar um tempo aí para você desenhar, certo?
E daí, já desenhou? Se você não terminou agora, pode terminar depois, certo? E olhe lá o que a Vivi veio nos lembrar de um assunto que nós já estudamos. Vamos recordar sobre os diferentes modos de se locomover? Também vamos ler um texto sobre esse tema. Seja na cidade ou no campo, na praia ou na fazenda, para passear, trabalhar, ir à escola ou ao supermercado. É praticamente impossível imaginar nossa vida sem algum meio de transporte. Além de ser fundamental para transportar pessoas, os diversos meios de transporte são importantíssimos para levar de um lugar para outro diversos tipos de carga, como alimentos, matéria-prima para a produção de vários produtos, medicamentos, etc. Os meios de transporte são classificados da seguinte forma: pela terra, terrestres, ferroviários, rodoviários e metroviários; pelas águas, aquáticos e marítimos; e pelo ar, aéreos. Então, nós utilizamos modos de locomoção, os meios de transporte para muitas coisas na nossa vida. E nós estudamos que existem meios de transporte pela terra, como carro, moto, bicicleta, entre outros. Também pela terra, o ferroviário. Ferroviário, professora? É o que utiliza, as estradas de ferro, como os trens. Rodoviários. Rodoviários vem de rodovia. São os meios de transporte que andam pelas rodovias. Acho que o exemplo mais prático, mais rápido que a gente lembra, os caminhões. Metroviários, que são o metrô, que não tem aqui em Curitiba. Tem também os meios de transporte pelas águas, que utilizam os rios, os lagos, os mares, os oceanos. E também os aéreos, certo? E olhe lá o que a Vivi vem nos falar. Vamos fazer algumas atividades para recordar os modos de locomoção. A primeira é para você relacionar a ilustração à frase correspondente. Vamos lá? Está escrito ali em verde: locomoção pela terra, ou seja, terrestre. Em vermelho, locomoção pelas águas, aquáticos. Em azul, locomoção pelo ar, os aéreos. E do outro lado tem então os meios de transporte. Então faz aí com o dedinho onde você acha que é, certo? Vamos lá? Locomoção pela terra. Já marcou aí qual que você acha que é? Se marcou esse, acertou. Locomoção pelas águas. Acertou aí? E o último, locomoção pelo ar. Tudo certo? E olhe lá que a Vivi trouxe uma atividade bem diferente para nós fazer. Vamos brincar de nuvem de palavras? Tem 5 modos de locomoção. Você consegue descobrir? Para aí, nuvem de palavras, professora? O que é isso? Quando a gente pensa em nuvem, a gente pensa no céu, mas essa nuvem é uma nuvem diferente. Essa nuvem são desenhos e dentro desses desenhos tem algumas palavras
palavras que ajudam a formar o desenho, certo? Você já vai entender. Olha lá o que a Vivi ainda diz. A primeira nuvem só tem modos de locomoção pela terra. Então vamos ver o que é essa nuvem de palavras? Opa, agora ficou fácil, né? Se a gente olhar, a gente vê ali um desenho. Até está escrito ali, ó, nome do modo de locomoção do desenho. Então, que desenho que aparece? Se você falou ônibus, acertou! E dentro do desenho do ônibus tem alguns modos de locomoção. Olhem a pergunta. Quais modos de locomoção aparecem escritos no desenho? Esse nós vamos fazer juntos. O próximo eu vou deixar você fazer sozinho. Olha o que aparece. Aparece escrito caminhão, bicicleta, trator, patinete e o último, carruagem. Entendeu como funciona uma nuvem de palavras? Mas antes da gente ir para a próxima, olha o recadinho da Vivi. Vamos conhecer esses modos de locomoção? Vamos lá? O caminhão, que é um dos principais meios de transportes terrestres de mercadoria. E como eu falei quando a gente leu o texto, é um transporte terrestre e rodoviário, já que ele se locomove por rodovias. Bicicleta, que é um meio de transporte que nós já falamos na aula, também considerado um modo de locomoção não poluente, já que não precisa de combustível, só do movimento e da força da pessoa. O trator, usado principalmente no trabalho no campo pelos agricultores. Patinete, para algumas crianças um brinquedo, mas também pode ser utilizado como um modo de locomoção, um meio de transporte. Tem até empresas que alugam. É claro que nessa época agora de pandemia não está acontecendo esse aluguel, mas existe isso também. E carruagem, que é um modo de locomoção com tração animal. Lembrando que aqui em Curitiba é proibido por lei. Lembram disso? E olha o recadinho da Vivi. A próxima nuvem só tem modos de locomoção pela água. Então veja qual é o desenho que forma e quais são os 5 modos de locomoção que estão escritos dentro do desenho. Eu vou dar um tempo aí agora para você fazer, certo?
Vamos ver se você conseguiu achar todos os modos de locomoção? Primeiro, nome do modo de locomoção do desenho. Aqui tem várias coisas, você vai pensar, pode ser isso, pode ser aquilo, mas o nome dele é veleiro, porque aparecem as velas, certo? As velas não é aquela vela de apagar, mas as velas do barco ali, né? Quais modos de locomoção aparecem escritos no desenho? Iate, lancha, barco, caiaque e jet ski. E olha o recadinho da Vivi. Vamos conhecer esses modos de locomoção? O iate, que é uma embarcação utilizada mais para o lazer, em rios, mar, lagos, e até parece uma casa no mar, diz que é muito chique. O outro, lancha. A lancha é uma embarcação menor e ela tem um motor, né? E é utilizado principalmente para passeios, transportes de pessoas e de cargas leves. O barco. O barco é uma embarcação bem menor e ele não tem cobertura, como vocês podem ver ali na imagem, certo? E é usado por pescadores e para transporte de pessoas e cargas leves. E pode ter remos ou motor. Caiaque. Caiaque é uma embarcação com remos e ela é utilizada para lazer ou em competições. O jet ski é a moto aquática, que é um meio de transporte utilizado tanto em competições como para lazer, certo? E olha lá outro recado da Vivi. A última nuvem só tem modos de locomoção pelo ar. E esse vocês também vão fazer sozinho. Eu vou dar um tempo aí para vocês terminarem, certo?
Conseguiu descobrir todas as palavras na nuvem de palavras? Vamos lá! Nome do modo de locomoção do desenho: foguete. Quais modos de locomoção aparecem escritos no desenho? Balão, helicóptero, teleférico, dirigível e asa delta, certo? Agora olha o recadinho da Vivi. Vamos conhecer estes modos de locomoção. Balão a gente até já estudou na aula, né? Ele é usado principalmente para lazer. O helicóptero também falamos na aula, né? É uma aeronave, só que ela é diferente do avião, porque ela pode subir em linha reta, deslocar-se para os lados, para o avião fica mais difícil. Teleférico é uma cabine suspensa por cabos para transportar pessoas ou cargas. Dirigível, você conhece? É parecido com balão, também é cheio de gás, né, para poder flutuar no ar. Só que tem uma coisa diferente. Tem um motor propulsor e um leme que pode guiar para que lado que ele vai. Esse eu nunca vi de perto, mas é bem interessante. E o último, asa delta, que é um planador composto por tubos de alumínio e é um modo de locomoção e também um esporte radical. E a Vivi veio lembrar mais um tema que estudamos na aula. Dentre os elementos que fazem parte das manifestações culturais de um país está a culinária. Diferentes tipos de comidas de tradição indígena, africana, europeia e asiática, entre outros, contribuíram para a culinária brasileira. Vamos conhecer algumas delas? Primeiro vamos conhecer o beiju. Beiju é feita de milho, é uma receita indígena. Macarrão, um prato típico italiano. Munguzá doce. Mas você vai dizer, professora, isso aí é canjica. É canjica, mas para os africanos eles chamam de munguzá, certo? Outra, yakisoba, que é um macarrão chinês, mas que se popularizou no Japão, certo? Outra, bacalhoada, que é um prato português. Acarajé, que é um prato africano, que é um bolinho de feijão frito no dendê com recheio de vatapá, vinagrete e camarão seco.
mandioca cozida, esse eu adoro, que é um prato indígena. E a esfirra pode ser aberta ou fechada, que é um prato asiático, árabe, certo? E agora você vai fazer uma atividade. Você foi convidado para um almoço. O cardápio será de culinária indígena. O que você imagina que será servido? Desenhe ou escreva. Lembre das nossas aulas que nós falamos da alimentação indígena, que é principalmente com milho e mandioca. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
e já fez o seu cardápio indígena? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!